Bom dia, galera! Tudo bem? Sexto ano. Adoro chegar quinta-feira, sabe por quê? A gente tem duas aulas de ciências. Eu começo abrindo o dia com vocês. Primeiro horário, já jogo ciências com vocês. Último horário, mais ciências. E sexto ano é a turminha que eu sinto muita falta, principalmente nas nossas aulas de laboratório. Eu estou doido para voltar a fazer experiências legais com vocês. Acaba a pandemia, pelo amor de Deus, né? Para a gente fazer tanta coisa legal. Essa parte que a gente está estudando de rochas, eu tenho tanta rocha legal para vocês verem de pertinho, conhecer essas rochas que a gente está falando, basalto, pedra pómez. Hoje a gente vai falar de arenito, de calcário, a gente vai falar de argilito. Vocês vão entender as rochas sedimentares. A gente já falou das rochas ígneas, né? Na aula passada. Vou dar uma recapitulada nelas para a gente seguir aí os nossos estudos de rocha, né? E então, se liga aí, que a aula é bem bacana hoje. Vamos começar aqui, vou compartilhar os meus slides e vamos então para a nossa aulinha número 7. Hoje a gente tem duas aulas, estamos no último dia de abril, não é mesmo? Amanhã já vai ser maio, feriado, já começamos com feriado em maio. Então, galerinha, vamos ver o que eu tenho para mostrar para vocês sobre rochas hoje, os tipos de rochas, que são 3, e hoje a gente vai estudar o segundo tipo, revisar o primeiro da aula de terça, estudar o segundo tipo e o terceiro tipo, o último horário. Mas nessa aula aqui, do primeiro horário, a gente vai ver as rochas sedimentares, principalmente. Antes a gente recapitula vendo as rochas ígneas, né? As rochas do fogo, as rochas que vêm do esfriamento da lava ou do magma. A rocha pode esfriar dentro da terra. Lembra que tem diferença, né? Magma e lava. Magma dentro da terra, lava lá de fora. Só lembrança, lava lá de fora, né? A lava é o magma que escorreu, na verdade, está fora do vulcão. Então, estamos aí no SESI Online, mais uma vez, nossa 8ª aula de Ciências da Natureza, comigo, sexto ano, hoje, 30 de abril, uma manhã de quinta-feira, que está começando a esfriar, né, galerinha? Então, aí, no nosso livro, a gente está falando do capítulo 4, mais precisamente na página 54. Então, a nossa crosta terrestre, a gente já falou que ela é formada de rocha, embora 67% seja água, mas nós moramos no solo, na parte da crosta, né? Por isso mesmo, planeta Terra. E nessa primeira imagem, a gente discutiu na terça-feira, as rochas da natureza são utilizadas também pelo homem para várias coisas. Então, é impossível você imaginar o nosso mundo sem rocha, em algum lugar. Na casa da gente está cheio de rocha, às vezes na mesa, às vezes na pia, né? Os azulejos, tudo vem de alguma rocha. O chão que a gente pisa é formado de rocha. Então, não dá para tirar as rochas da nossa vida. Elas estão muito mais presentes do que a gente pensa. Muita gente descobriu, por exemplo, na aula de terça-feira, que a lixa do pé é uma espuma da lava do vulcão, que esfria e vira uma rocha, a pedra pómez. Não foi isso? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem vários tipos de rochas. Deixa eu me diminuir aqui, vou colher aqui, para vocês verem aí algumas dessas rochas bem usadas no dia a dia, como granito, o mica, calcita, o feldspato e o quartzo. Algumas mais conhecidas, principalmente o granito, e outras menos. Granito e não granizo. Granizo é gelo, tá? Aquele gelo que cai na forma de chuva, né? Então, granito é uma rocha e granizo é gelo. E aí, o que, afinal de contas, são as rochas, né? As rochas, elas são, então, materiais formados por um conjunto de minerais. Como a gente já falou várias vezes, águas dos rios tiram esses minerais das rochas, levam para o mar. A água da chuva acumula esses minerais no mar, nos rios, né?
esses sedimentozinhos, esses pedacinhos de rochas vão se juntando, vão se pesando, vão se acumulando, ou então elas podem vir de dentro da Terra, quando o magma é expelido para fora, né? E aí ele vira lava e essa lava esfria. Então a gente vai ver que tem diferentes tipos de formação de rocha. E é esses tipos diferentes, uma hora é um pedacinho de rocha que vai se juntando e vai sendo pressionado, né? Vai sendo enterrado. Outra hora é uma lava que esfria, que vira rocha. Então cada tipo de rocha é formado de uma maneira. Por isso que tem esses 3 tipos de rocha, né? Então elas são classificadas quanto à composição química, a forma, a textura e, mais comum, de acordo com a sua formação. Então, o que nós estaremos estudando agora é como os tipos de rocha de acordo com a sua formação, como que ela apareceu na Terra, como que ela surgiu, né? Então, por isso a gente vai ter as rochas ígneas ou magmáticas, que é a mesma coisa, né? Tanto faz falar ígnea ou magmática. Magmática é bom que vocês lembram que ela vem do magma. A palavra ígnea, que vem do grego, que significa fogo, né? Então, é mais difícil de lembrar. Magmática, a gente lembra do magma, que é a lava dentro da Terra, né? Seria a rocha derretida dentro da Terra. Sedimentares vêm de sedimentos. Sedimentos são pedaços de minerais, pedacinhos de rocha, até mesmo fósseis. E metamórfica porque sofre metamorfose. O que é metamorfose? Transformação. Lembra da nossa lagartinha que vira borboleta ou do girino que vira sapo? Eles passam por metamorfose. Então, quando eu falo que uma rocha é metamórfica, ela sofre uma metamorfose. Era uma rocha e vira outra rocha. Então, ela sofreu uma mudança, uma metamorfose. Então, começamos com o que nós já vimos na aula passada, as rochas ígneas, as rochas que vêm do fogo, né? Aliás, eu tinha falado que vem do grego, mas vem do latim, a palavra ígnea, confundi aí, ó. Então, corrigindo, o ígneo ígnea vem do latim e significa fogo. Fogo de onde? Fogo de dentro da terra, né? O fogo, na verdade, é uma rocha, só que uma rocha muito quente, uma rocha pegando fogo, derretida. Então, como o próprio nome diz, essa rocha vem lá do magma e são formadas a partir desse resfriamento. Por isso o nome magmático. Então, assim que acaba uma erupção vulcânica e a lava vai esfriar, né, ela vai endurecer e vai virar uma rocha. A espuma também esfria e vira uma rocha. Isso a gente já falou na terça-feira. Só para enfatizar, então, olha a diferença entre magma e a diferença entre lava. O magma está dentro da Terra, né? Ele não foi expulso, então ele está lá dentro. E a lava é a mesma coisa, o mesmo material, é rocha quente também, bem quente. Só que ela extravasou. O que é isso, extravasou? Ela saiu da Terra, né? Aqui ela já esfriou, então você está vendo aqui que a rocha já endureceu, e aqui ela ainda está muito quente, né? Derrete até ferro, isso aqui. Então, essa lava aqui, quando ela esfriar, ela vai virar nada mais, nada menos que uma rocha magmática. E nós vimos exemplos de rochas magmáticas presentes no nosso dia a dia, e um deles é o granito, que tem de várias cores, vários tons, e muito utilizado, aqui, muito utilizado nas nossas casas, né? Pias são feitas de granito, pisos que são feitos de granito, aqui um piso de um shopping, por exemplo, então tudo aqui é o granito. O granito ele é composto de 3 minerais, né? Vamos dizer assim, quartzo, a mica e o feldespato. Cada um tem uma cor. A mica preto, o feldespato é um cristal transparente e o quartzo também, né? E aí a gente tem escadas feitas. Aqui o piso é feito de granito, a escada é feita de granito, né? Então o granito é muito utilizado nas construções, nas casas. É uma rocha muito fácil de encontrar. Outra rocha não muito comum, mas também usada na construção, né, é o basalto. O basalto, ele é preto, então aquela rocha que esfriou lá, ficou negra, né, que ela é o basalto. O basalto, ele pode ser usado
aqui o basalto. Ele esfriou que aqui ele ainda está pegando fogo, vamos dizer, né? Está esfriando. A hora que esfriar, vira tudo basalto. Então, o basalto, ele é usado para fazer pisos, usados para fazer tijolos, para construir casas, ou então degraus, pode ser usado também em escadas, enfim. Agora a gente vai falar da pedra pómez, que muita gente deve ter em casa. A pedra pómez é uma espuma de lava, por isso que ela é branca, né? E ela fica em cima da lava. A hora que esfria, vira essa rocha toda porosa aqui, ó. Muita gente achava que isso aqui era de plástico, que isso aqui era talvez uma madeira, por ser levinha, ninguém acha que é uma pedra, né? Que é uma rocha. E é. E muito menos imagina que isso aqui veio de um vulcão, né? Então quem tiver aí em casa já pode falar para a mãe. As mães usam muito para alisar o pé, né? Mulheres têm o costume de alisar o pé, deixar o pé liso com essa rocha, né? Mãe, eu descobri na aula de ciências que tem uma coisa que veio do vulcão aqui em casa. Pode falar, pode confirmar que é verdade, sim. Então, mais uma vez, as rochas usadas aí para várias coisas, uma estátua feita de granito, a pedra pómez e o basalto aqui, ó, presente nas calçadas, os calçadões. Por exemplo, o calçadão de Ipanema vai ter lá o basalto. Mas a gente vai falar agora a novidade da aula, das rochas sedimentares, que vêm de sedimentos. Vamos ver, então, o que é sedimentos e o que são as rochas sedimentares, não é mesmo? Então, tá aqui. Como o próprio nome indica, é uma rocha formada por sedimentos. O que seriam sedimentos? Areia, argila, que vai acumulando ali na água do rio, na beira do rio. Fósseis, né? Fósseis são restos de animais ou de plantas que vão sendo mineralizados. Eles vão sofrer pressão. Na aula do último horário a gente vai falar como que é formado um fóssil. Quando o animal morre, aí ele vai, por exemplo, para a margem de um rio. Começa a ser coberto de camadas de areia. Com o tempo, vai aprofundando, vai para o fundo do solo, vai sofrendo uma pressão, essa pressão da terra esmaga o esqueleto desse animal, até que todo o carbonato de cálcio que formava os ossos ou a parte orgânica, né, do organismo do animal é substituído por rocha. E aí ele vira uma espécie de uma tatuagem de rocha, né, vamos dizer assim. Isso seria um fóssil. Então, esses sedimentos de diversos tamanhos, diferentes composições, eles vão se juntando, originando camadas e se acumulam umas sobre as outras com o passar do tempo. Então, as camadas de cima são mais leves, elas vão pressionando, esmagando as camadas de baixo. À medida que vai ficando mais embaixo, mais esmagado vai ficando e mais duro vai ficando, até que de repente é tão esmagado, tão compactado que vira uma rocha. Tá? É a mesma coisa se você pegar uma massinha de modelar e vai esmagando ela vai ficando mais dura, mais compacta, né? E aí, só para a gente ver então o conceito de fóssil, já que a gente falou, é vestígio de resto petrificado de seres vivos que viveram na Terra há milhões de anos. Então, à medida que eles vão sendo enterrados, a parte do corpo deles vão ser substituindo por rochas, por isso que fala petrificado. E preservados, né? E eles servem para a gente ter uma ideia do que viveu lá no passado. Se não fosse os fósseis, a gente não ia saber que existiu tigre, dente de sabre, que existiram dinossauros, que existiu mamute, né? Preguiça gigante, tatu gigante. Então a gente não ia saber nunca, porque não tinha como voltar no passado. Graças aos fósseis, a gente consegue saber que existiu, por exemplo, o Tiranossauro Rex, uma libélula gigante com asas desse tamanho, dos meus braços abertos. Enfim, qualquer ser pode ser preservado e virar fóssil. Não é só os que têm esqueletos, os vertebrados e os invertebrados, como a libélula, ou uma planta, um mosquito, pode virar fóssil. Beleza? Seguindo, vamos ver como que se forma então esse sedimento. Olha o que é sedimento.
né? Pedacinhos de rochas, de outras rochas, ou de fósseis de animais, que vão acumulando aqui na beirada do rio, ó, ou do lago. À medida que eles vão acumulando, eles vão para o fundo. Então, vai ter uma camada mais recente, quer dizer, a camada onde está juntando o sedimento, mas ela vai se formar em cima de outra camada que já estava ali. Então, a primeira camada começa a empurrar a outra de sedimento para baixo, que vai empurrando. À medida que vai juntando mais sedimento em cima, o de cima empurra os de baixo. Aí vai empurrando. Esses sedimentos vão sofrendo pressão. Quanto mais fundo tiver, mais esmagado, né? E aí essa pressão vai ser tanta, né, que compacta, ou seja, que esmaga esses sedimentos até ele virar uma rocha. É como se pegasse um monte de pedacinho, tudo pequenininho, vai esmagando, 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 e endurece, de repente vira uma rocha. Então, para ficar mais claro, melhor vocês entenderem, dá uma olhada aqui na figura. Ó. Então, a gente tem aqui areia, argila, que vai juntando, né? Aí, à medida que vai juntando mais, os que estavam aqui em cima desce. Então, você tem sedimentos mais velhos, né? Quanto mais vai juntando o sedimento aqui em cima, mais vai empurrando os outros para baixo. Então, os novos vão empurrando os outros para baixo. Quanto mais embaixo, mais pressão. Então, esses sedimentos antigos aqui vão ficando mais duros. Como eles estão longe da água, eles vão ficando mais secos. É por isso que eles vão endurecendo. A água não está aqui em cima. Então, quem está aqui em cima, ó, esse aqui clarinho, ele está bem molhado. À medida que vai descendo, vai ficando o quê? Mais seco. E a pressão também fica maior. Aí esses sedimentos vão sendo esmagados, 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 e de repente eles ficam muito duros, juntam e se formam uma rocha. Ok? Então, é assim que funciona essa formação da rocha sedimentar. E aí, meninos, conforme as camadas vão se formando, os sedimentos das camadas inferiores, os daqui de baixo, né, vão sendo comprimidos pelo peso das camadas de cima. Quem está ficando embaixo está carregando muito mais peso. A água, os daqui de cima, né? Por isso que eles vão sendo esmagados. Vão sofrendo tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que uma hora tudo que estava separadinho, né, aqueles grãozinhos, tudo separadinho, eles ficam sem escapar, como se escapar. Aí ele vira uma pedra. Dá uma observada nesta foto, que legal, e mostra justamente que, provavelmente, isso aqui já foi fundo do mar, né? Subiu com o movimento das placas tectônicas e mostra claramente as camadas de sedimento. Ó. Essas mais clarinhas seriam sedimentos novos. E à medida que você vai descendo, você vai ter sedimentos mais duros, mais compactos. Por isso, quando a gente vai cavar o chão, a gente começa a cavar, aí a terra vai ficando fácil de cavar. Já viram isso? Mas à medida que a gente vai chegando mais fundo, vai começando a ficando duro o solo. Aí chega uma hora que a gente nem dá conta mais de furar o solo, de tão duro que ele está. Por quê? Em cima, os sedimentos estão mais livres, estão mais soltos. Mas como a gente vai aprofundando, a pressão vai ficando maior, vai ficando mais seco, aí o que acontece com o sedimento? Ele fica tão duro que vai virando o quê? Pedra, vai virando rocha. Então aqui para baixo é rocha bem dura, bem difícil de furar, tá? É assim que funciona o solo, ele vai sendo formado assim. E que tipos de rochas são as sedimentares? Lá nas ígneas, nós vimos 3 tipos, né? Nós vimos o granito, nós vimos o basalto e nós vimos a pedra pómez. Aqui a gente também vai falar de 3 tipos, 3 rochas mais conhecidas. Olha como que é fácil. As 2 primeiras, então, é muito fácil. Arenito, que vem da compactação da areia, argilito, que vem da compactação da argila. E o calcário, ele vem do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Parece 2 vezes. Calcário, né? Então, é cálcio e carbono. Na verdade, vem de trás para frente, né? Carbonato de cálcio. Então, beleza. Vamos falar dessas 3 rochas aí. E olha que legal.
A argila, quando ela está lá em cima, no rio, geralmente a argila tem muita argila em rios, né? Ela vai sofrendo uma compactação, vai descendo, vai acumulando sedimento em cima dela, e essa argila que é fininha, ela vai ficando mais esmagada, e de repente ela fica tão compacta, tão dura, que vira uma pedra. A pedra originada da argila chama-se argilito. Muito fácil. Argila, argilito. Argilito, então, é a rocha sedimentar que vem da argila, da compactação da argila. Olha isso aqui também, muito fácil. Areia, quando ela é compactada no rio também, no lago, ela vai ser espremida, 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 e lá embaixo ela vai sofrer uma pressão tão forte que ela vira uma pedra. Então, o que era areia se junta, gruda tudo os grãozinhos, fica bem dura e vira uma pedra chamada arenito. Então, arenito vem de areia. O calcário é um pouco diferente, a formação dele, dos dois aqui de cima, tá? Então, por isso, preste atenção como que se forma o calcário. O calcário, na verdade, ele forma da fragmentação de rochas, de outras rochas. Ou então, da água que entra no solo. Então, a água da chuva, por exemplo, ela entra no solo e ela vai tirando do solo esses dois minerais aqui, ó, o carbonato e o cálcio. Aí ela vai gotejando, por exemplo, numa caverna, né? Entra a água da chuva, começa a pingar na caverna, cair, e ela vai formando acúmulos de carbonato de cálcio. Esses acúmulos de carbonato de cálcio, com o tempo, vai virando o calcário. Ou então, a rocha dura, quando ela sofre uma coisa chamada intemperismo, que nós vamos ver na última aula, essa rocha, ela sofre calor, ela sofre frio, né? Por exemplo, durante o dia, o sol esquenta a rocha, aí durante a noite, esfria. Se for rocha de país frio, a neve congela a rocha. Esse choque térmico, quente, frio, vai quebrando a rocha. Então, a rocha que era dura começa o quê? A esfarinhar. E vai soltando o quê? O carbonato de cálcio, né? Esse carbonato de cálcio vai juntar, vai formar o calcário. Então, como é formado o arenito? Vamos voltar aqui da primeira, o arenito. Ele é formado por grãos de areia compactados que, ao sofrer desgaste pela ação da chuva e do vento, formam, então, essa rocha. Olha aqui. Isso aqui tudo já foi areia que foi pressionada quando era antes de vir para a terra, né? Era fundo do mar, provavelmente. Foi pressionado e virou areia compactada. Essa areia compactada, nada mais, nada menos que é o arenito. O vento passando aqui, ó, ele vai tirando esses grãos do arenito e formando areia de novo, né? Isso aqui é a erosão eólica, erosão do vento. Já o argilito, ele é a rocha sedimentar formada pelo desgaste de rochas que contém mineral feldspato, cujo principal componente é a argila, né? Então, as rochas vão virando argila, essa argila vai acumulando nos rios, sofrendo pressão até virar argilito. A argila, ela é menor do que a areia. A areia é um grão médio, a argila é um grão fininho, muito fino, né? Então, a gente teria isso aqui, ó, grãozinhos de areia que vão se acumulando, né, na margem do rio. Aí eles vão sofrendo pressão, eles vão descendo, como a gente já viu, camadas lá em cima. Começa a depositar mais coisa em cima dela, ela vai descendo. À medida que ela vai descendo, ela vai perdendo o quê? Água, ela vai ficando mais longe da água. E ao perder a água, ela vai endurecendo. Até que, de repente, ó, os grãos estavam livres, aqueles começaram a ficar juntinhos, aqueles estão bem juntos. E, de repente, o que era argila vira argilito. Beleza? Onde é usada a argila e onde é usado areia no nosso dia a dia, né? Comentei com vocês na aula passada que a areia, quando esquenta, por exemplo, vira vidro. Então, vamos ver aqui esse texto que está no livro de vocês. E depois, se vocês quiserem reler, está lá na página 59.
A argila, quando misturada com a água, ela pode adquirir formas de ser manuseada. Muita gente usa a argila para fazer, por exemplo, vasos, para fazer objetos, né? A argila é moldada para virar um monte de coisa. Os objetos produzidos são deixados para secar e depois levados ao forno a uma temperatura de 800 graus. Depois de cozido, né, que a argila vai ser cozida nesse forno, ela passa a ser chamada de cerâmica, né? Muita gente também chama de barro. Então, faz panela de argila, né? Faz objetos de argila, de decoração com argila. Além de ser utilizada para a produção artesanal, a argila tem grande importância em vários ramos da indústria. Seu uso desde a fabricação de tijolos, que podem ser de argila também, e telha. É muito comum as telhas serem feitas de argila. Até a produção de peças para computadores. Lá no computador tem peças que são feitas de argila. Sabia disso? Novidade, né? A utilização mais comum da areia, agora falando da areia, né, ocorre na construção civil. Então, para a gente fazer aquela massa de concreto, para fazer paredes, para fazer teto, a gente usa areia, é muito usada, junto com cimento e água, né, é a base da massa para construir as casas. A areia também é muito usada como matéria-prima para fabricar vidro. Quando submetidos a alta temperatura, então é cozida também, né? Essa areia é cozida, igual a argila para virar barro ou cerâmica, a areia é cozida e se torna líquidos e podem ser moldados para virar vidros. Está vendo aqui um vaso que vai virar vidro? Aqui ele está quente ainda, bem vermelho, de tão quente. Aí é usado um canudo, né, de metal para soprar para essa areia tomar a forma de um vaso de vidro ou qualquer forma que queira fazer, tá? Vamos falar agora do calcário. A gente falou da argilito, da arenito. Aí falamos onde a gente usa calcário e onde a gente usa argila e areia. Agora a gente vai falar finalmente do calcário para finalizar essa nossa primeira aula. Tá? Como eu falei para vocês, o calcário vem de uma substância chamada carbonato de cálcio. Por isso o nome é calcário, né? Cal de cálcio e car de carbono. E aí a gente coloca o I e o O e vira calcário. Essa substância é proveniente de onde? Onde que vem o carbonato de cálcio? Sabe de onde que vem? Nos nossos ossos tem, nos nossos dentes tem carbonato de cálcio, nas conchas dos animais, né? Nas carapaças de caranguejos, lagostas, enfim. Tudo isso tem carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um mineral muito duro, por isso que nossos dentes são duros, nossos ossos são duros, né? E esqueletos de animais marinhos, principalmente, porque é no mar que acumula maior número de calcário. Lembrando que a gente tem muito mais água do que terra. Então, é muito mais comum formar esse calcário lá no fundo dos oceanos, né? Enfim. Então, esses minerais eles vão sendo dissolvidos. Minerais de cálcio são dissolvidos na água. Olha o que acontece quando esse cálcio dissolvido na água, a água passa dentro da terra e leva esses cálcios, esses sais de cálcios, né? Carbono e cálcio, carbonato de cálcio. Então, quando a água da chuva passa no solo e vai lavando o solo, ela vai pegando esse carbonato de cálcio. E aí, se ela chegar numa região que tem um buraco no fundo da terra, tipo uma caverna, essa água vai gotejar. Então, essa água gotejando, ela vai formar as estalactites. Só que ao pingar, esses carbonatos de cálcio pode acumulando, as gotinhas pode subindo e formando as estalagmites. Estalactites vem do teto para o chão. Então é a ponta de cabeça assim, para baixo, vamos dizer. E a outra, né, que é a estalagmite ela vem do chão para cima. As gotinhas de cálcio começam a acumular e vão formando aí esses depósitos que parecem prédios, né, se erguendo. Olha aí,
já que eu estou dando aula para vocês, vou mostrar um momento meu, né? Uma fotinho minha em uma gruta, mostrando aqui estalactites, só lembrar do teto, tites, teto, estalagmites, que vem do chão, né? Então aqui, estalactites, estalactites. Isso aqui é no Rio de Janeiro. Eu estava nessa gruta aí. E aí, aproveitei o nosso assunto para poder, então, falar delas. Meninos, o calcário ele é usado na produção da cal e do cimento, utilizados na construção civil. Na agricultura, ele é usado para tirar a acidez do solo. Quando o solo está muito ácido, isso pode queimar as raízes das plantas e matar todas as plantas. Aí o calcário, ele tira essa acidez, ele neutraliza esse ácido. E por isso ele é jogado, então, no solo. Antes de plantar, né, regula a acidez do solo. Então aí está jogando o calcário. Ele é branco mesmo, tá? Pedra, calcário é branco. Muita gente usa também como cal, para poder passar nas paredes, para poder passar no tronco das árvores, para a formiga, por exemplo, não atacar as folhas. Então esse cal que a gente chama aí cal virgem, por exemplo, nada mais é do que o quê? Calcário, tá? A rocha sedimentar. Então com isso, nós vamos fechar aqui nosso assunto, nós estamos acabando a nossa primeira aula. O que a gente precisa saber das rochas sedimentares? Que são rochas que vêm do acúmulo de sedimentos, esses sedimentos vão descendo, à medida que vão descendo e vão ficando mais pressionados, eles viram rochas, né? Ou então, no caso do calcário, quando a água da chuva passa no solo e depois pinga, levando carbonato de cálcio, forma essas rochas, calcário. Então, se eu arrancar uma estalactite ou uma estalactite, aquilo ali é uma pedra, que é calcário. Esse calcário ele pode ser usado na agricultura para corrigir a acidez do solo. Belezinha? Eu vou ficando por aqui e no último horário eu encontro vocês de novo na nossa plataforma. Um abraço. Até mais.